julho de 1875, uma diligência percorria a estrada entre Copperópolis e Milton, no condado de Calaveras, Califórnia. No interior, havia uma quantia em moedas de ouro, tornando-a um alvo atraente para ladrões. O condutor percebeu o perigo ao avistar o cano de uma espingarda saindo de um arbusto próximo. Então, um homem bem vestido, de aparência elegante, apareceu na estrada. Embora estivesse impecavelmente vestido, ele usava um saco de farinha na cabeça, com 2 buracos cortados para os olhos. Calmamente, o homem ordenou que o condutor jogasse o cofre com o dinheiro. Ao pegar o cofre, ele gritou: "Se ele ousar atirar, deem-lhe uma salva sólida, rapazes." O condutor, pensando que eram rifles apontados para ele vindos dos arbustos, entregou o cofre sem resistência. Depois que o homem desapareceu, o condutor recuperou o cofre vazio e percebeu que os homens armados eram, na verdade, gravetos habilmente posicionados para simular uma ameaça. Ele levou a diligência rapidamente para a cidade mais próxima, onde uma patrulha foi organizada com a louvável intenção de decorar a árvore mais alta da região com a pessoa do salteador, conforme relatado pelo jornal Evening Star. Após 2 dias de buscas infrutíferas, o único vestígio encontrado foi um pedaço de papel com um poema escrito pelo bandido. Fique conosco enquanto contamos a história de Charles Black Bart Bowles, o poeta e fora da lei do Velho Oeste. Bem-vindo ao canal A História por Trás da Foto. O começo. Charles Bowles nasceu em 1829, em Norfolk, Inglaterra, filho de John e Maria Bowles, às vezes grafado como Bowles. Ele era o terceiro de 10 filhos, com 6 irmãos e 3 irmãs. Quando tinha 2 anos, sua família emigrou para o condado de Jefferson, em Nova York. Lá, seu pai adquiriu uma fazenda localizada a cerca de 4 milhas ao norte da vila de Plessis, na direção de Alexandria Bay. Charlie recebeu uma educação escolar comum quando criança. Corrida do ouro na Califórnia, guerra civil e nova prospecção de ouro. No final de 1849, Charles Bowles e seus irmãos, David e James, partiram para a Califórnia, juntando-se à corrida do ouro. Eles buscaram ouro no North Fork do Rio Americano, perto de Sacramento. Em 1852, retornaram a Nova York, mas Bowles decidiu voltar à Califórnia com seus irmãos David e Robert. Porém, ambos os irmãos adoeceram e morreram pouco tempo após a chegada. Charles permaneceu na Califórnia por mais 2 anos antes de desistir e retornar ao leste. Em 1854, Charles, agora adotando a grafia Bowles, casou-se com Mary Elizabeth Johnson. Em 1860, o casal vivia em Decatur, Illinois, com seus 4 filhos. Em 13 de agosto de 1862, Bowles alistou-se como soldado raso na Companhia B, no 116º Regimento de Illinois, onde seu nome foi registrado como Bowles. Ele se destacou como um bom soldado e foi promovido a 1º sargento em 1 ano. Lutou na Batalha de Vicksburg, onde foi gravemente ferido, e participou da marcha de Sherman até o mar. Posteriormente, recebeu comissões de 2º e 1º tenente. Em 7 de junho de 1865, foi dispensado com seu regimento em Washington, D.C. Após a guerra, Charles retornou a Decatur, Illinois, e recomeçou o trabalho na fazenda, mas sua permanência não durou muito. Em seguida, ele se dirigiu para Montana, novamente na esperança de encontrar fortuna na mineração.
Lá, encontrou uma pequena mina que começou a trabalhar com um amigo do Missouri. Em determinado momento, vários homens ligados a Wells Fargo tentaram comprar a mina, pois desejavam a terra onde ela estava localizada. Charles e seu amigo recusaram a venda, e logo após, os compradores potenciais cortaram o abastecimento de água, forçando-os a abandonar a mina. Durante esse período, Charles enviou várias cartas para casa, expressando sua raiva e frustração e prometendo tomar medidas para resolver seus problemas. A última carta que Mary Bowles recebeu de Charles foi de Silver Bow, Montana, datada de 25 de agosto de 1871. Embora Charles costumasse escrever frequentemente para casa, as cartas pararam de chegar. Com o passar dos meses e anos, e ao ouvir rumores sobre a morte de um grupo de viajantes por índios, Mary passou a acreditar que Charles estava morto. Enquanto isso, surgiu um novo Charles, um homem elegantemente vestido, na casa dos 50 anos, que se apresentava como Charles Bolton. Ele era descrito como tendo 1,73 m de altura, olhos azuis, cinzas claros e um bigode espesso. A lenda de Black Bart começa. Quase 4 anos após a última carta enviada à sua esposa, o homem de meia-idade elegante cometeu seu primeiro roubo de diligência em 26 de julho de 1875, na estrada entre Cooperópolis e Milton, no condado de Calaveras, Califórnia. Um homem de estatura pequena, vestido com um longo casaco de linho e um saco de farinha com buracos cortados para os olhos na cabeça, além de um chapéu derby, apareceu atrás de um grande arbusto e apontou uma espingarda para o condutor. Falando com um tom profundo e imponente, o bandido ordenou educadamente ao condutor da diligência, um homem chamado John Shine, que jogasse o cofre no chão. Quando o condutor hesitou, o ladrão disse: "Se ele se atrever a atirar, deem-lhe uma salva sólida, rapazes." Ao olhar ao redor, Shine pensou ter visto vários canos de rifle apontados para ele, vindo dos arbustos próximos, e rapidamente jogou o cofre no chão. Enquanto isso, uma mulher ofereceu sua bolsa, mas o bandido recusou, dizendo que só queria a carga da Wells Fargo. Enquanto o condutor e os passageiros assistiam, o criminoso abriu o cofre e retirou vários sacos de moedas de ouro e alguns pacotes de expresso antes de fugir. Após o assalto, John Shine foi recuperar o cofre vazio e, ao examinar a área, descobriu que os homens com rifles eram, na verdade, gravetos posicionados de forma a simular uma ameaça. O homem, que logo seria conhecido como Black Bart, havia cometido seu primeiro roubo, conseguindo $160. Seu próximo assalto ocorreu em 28 de dezembro de 1875, quando ele interceptou a diligência de North San Juan para Marysville, Califórnia. Semelhante ao primeiro roubo, outros homens teriam se escondido nos arbustos. No entanto, foi descoberto que os rifles usados eram apenas gravetos presos na vegetação. Em 2 de junho de 1876, ele roubou outra diligência, levando o cofre da Wells Fargo e a correspondência 5 milhas ao norte de Cottonwood, Califórnia. Seu quarto roubo, em 3 de agosto de 1877, marcou a primeira vez que ele se identificou como Black Bart e poeta. Parando a diligência entre Point Arena e Duncan's Mills, Califórnia, vestindo a mesma roupa que usara anteriormente, ele novamente quebrou o cofre e fugiu com $300. Desta vez, porém, ele deixou um bilhete. Em 25 de julho de 1878, ele cometeu seu quarto roubo, acompanhado de uma nota poética que deixava claro seu desdém pelos quais ele roubava. A nota dizia: "Aqui me deito para dormir, para aguardar o amanhã que virá. Talvez sucesso,
talvez derrota e uma eterna tristeza. Eu trabalhei muito e arduamente por pão, por honra e por riquezas, mas sobre meus calos vocês pisaram por muito tempo. Vocês, filhos de cabelo fino, venha o que vier, eu tentarei. Minha condição não pode piorar, e se houver dinheiro naquela caixa, é dinheiro na minha bolsa. Foi assinado Black Bart, P8. Último roubo de diligência. Apesar de não deixar mais poemas, Black Bart continuou seus assaltos até novembro de 1883, realizando pelo menos 27 roubos de diligências até aquele momento. Charles Bowles havia encontrado uma forma eficaz de se vingar da Wells Fargo. Em 3 de novembro de 1883, ele realizou seu último assalto, no mesmo local onde havia cometido seu primeiro roubo, em Funk Hill, ao sudeste da atual cidade de Copperopolis. Ele estava mascarado com um saco de farinha, que possuía 2 buracos para os olhos. A diligência era conduzida por Reason McConnell, que havia atravessado a Reynolds Ferry, na estrada antiga que ia de Sonora para Milton. Durante a travessia, o motorista parou para pegar Jimmy Rolleri, filho de 19 anos do dono da balsa. Rolleri, carregando seu rifle, desceu na base da colina com a intenção de caçar ao longo do riacho e encontrar a diligência do outro lado. No entanto, ao chegar à extremidade oeste, ele notou que a diligência não estava lá e começou a subir a estrada por onde ela deveria ter passado. Quando chegou perto do cume, avistou McConnell e sua equipe de cavalos. McConnell explicou que, ao se aproximar do cume, Bowles havia surgido de trás de uma rocha, empunhando uma espingarda. Ele ordenou que McConnell desatrelasse os cavalos e os levasse até o topo da colina. Em seguida, Bowles tentou remover o cofre, mas ele estava firmemente preso ao chão da carruagem, o que dificultou o processo. Rolleri e McConnell, que já haviam subido ao cume, observaram Bowles saindo da diligência com o cofre. McConnell pegou o rifle de Rolleri e disparou 2 vezes contra Bowles, mas não conseguiu acertá-lo. Rolleri então tomou o rifle e atirou enquanto Bowles fugia para um matagal, parecendo tropeçar como se tivesse sido atingido. Os dois o seguiram e encontraram um pequeno pacote de correspondências manchado de sangue que ele havia deixado para trás. Bowles fora ferido na mão. Após correr cerca de 400 metros, parou e envolveu a mão em um lenço para estancar o sangramento. Ele encontrou um tronco apodrecido e escondeu o saco de ouro ali, ficando com $500 em moedas de ouro. Depois disso, escondeu a espingarda em uma árvore oca, descartou o restante de seus pertences e fugiu. Anos mais tarde, em um manuscrito, McConnell, contradizendo o primeiro depoimento, afirmou que disparou 4 vezes contra Bowles. Embora acreditasse que o segundo ou terceiro tiro o atingira e tivesse certeza de que o quarto o acertara, Bowles sofreu apenas o ferimento na mão. Investigação, condenação e prisão. Quando Bowles foi ferido e teve que fugir, ele deixou para trás alguns pertences pessoais. Entre os itens estavam seus óculos, um pouco de comida e um lenço com a marca de lavanderia FX7. O detetive James B. Hume, da Wells Fargo, encontrou esses itens na cena. Hume e o detetive Harry N. Morse começaram a visitar todas as lavanderias de São Francisco procurando identificar a marca no lenço. Depois de consultar cerca de 90 estabelecimentos, conseguiram rastrear o lenço até a Ferguson e Biggs California Laundry, na Bush Street. Eles descobriram que o lenço pertencia a um homem que vivia em uma modesta pensão. Os detetives logo perceberam que Bowles se apresentava como engenheiro de minas e realizava constantes viagens de negócios, que coincidiam com os assaltos a Wells Fargo. No início, Bowles negou ser Black Bart, mas acabou admitindo que havia roubado várias diligências da companhia. No entanto, confessou apenas os crimes cometidos antes de 1879.
acreditando que o prazo de prescrição para esses roubos já havia expirado. Ao ser registrado pela polícia, Bowles forneceu o nome de T.Z. Spaulding, mas os policiais encontraram uma Bíblia presente de sua esposa, onde estava inscrito seu verdadeiro nome. O relatório policial descreveu Bowles como uma pessoa de grande resistência, que demonstrou verdadeiro senso de humor, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, e manteve um comportamento extremamente educado e cortês. Ele evitava o uso de palavrões. Últimos dias, ladrão imitador, rumores e teorias. A Wells Fargo apresentou acusações apenas pelo último roubo cometido por Bowles. Em 1884, ele foi condenado e sentenciado a 6 anos na prisão de San Quentin. No entanto, em janeiro de 1888, foi libertado por bom comportamento. Durante o tempo que passou preso, sua saúde deteriorou-se consideravelmente. Ele envelheceu visivelmente, sua visão ficou prejudicada e perdeu a audição de um dos ouvidos. Após sua libertação, foi cercado por repórteres que perguntaram se pretendia continuar roubando diligências. Ele respondeu com um sorriso: "Não, senhores, terminei com o crime." Bowles nunca voltou para sua esposa após ser solto, embora tenha mantido contato por cartas. Em uma delas, escreveu que estava cansado de ser seguido pela Wells Fargo. Sentia-se desmoralizado e desejava afastar-se de todos. A última vez que Bowles, também conhecido como Black Bart, foi visto ocorreu em 28 de fevereiro de 1888. Segundo Hume, a Wells Fargo o rastreou até o hotel Visalia House, em Visalia, onde o proprietário relatou que um homem com a descrição de Bowles havia se hospedado, mas desapareceu sem deixar vestígios. Em 14 de novembro de 1888, outra diligência da Wells Fargo foi assaltada por um bandido mascarado, que deixou um bilhete com os seguintes versos: "Então aqui fiquei, enquanto o vento e a chuva faziam as árvores chorarem, e arrisquei minha vida por aquela caixa, que não valia o roubo." O detetive Hume foi chamado para analisar o bilhete. Após compará-lo com a caligrafia dos poemas deixados por Black Bart, ele concluiu que o novo assalto havia sido obra de um imitador. Victoria Tudor, comissária do cemitério de Marysville, afirmou que Bowles viveu em Marysville, Califórnia, nos últimos anos de sua vida, trabalhando como farmacêutico. Acredita-se que ele esteja enterrado no cemitério de Marysville. Há também rumores de que seu túmulo se encontra em uma sepultura sem identificação no cemitério de Knights Landing, Califórnia. Johnny Tucker, detetive da Wells Fargo que participou da prisão de Bowles, declarou em 1897 que acreditava que Bowles havia se mudado para o Japão.